Ela encontrou um cowboy ferido na floresta, sem saber que ele era um milionário dono de metade do condado. E o céu estava da cor de cinzas. As botas de June batiam na terra seca e rachada, enquanto ela contornava a curva atrás das colinas, com as mãos doloridas de arrancar ervas daninhas a manhã toda. Ela parou com a respiração presa na garganta. Uma espessa fumaça negra subia em espiral no céu, subindo rapidamente da orla da floresta que margeava o antigo Rancho Carter, terra há muito abandonada após a chegada da seca. Deus Todo-Poderoso, ela sussurrou, largando a tesoura de jardinagem e disparando em disparada. O cheiro a atingiu antes do calor. Um forte odor de agulhas de pinheiro e casca seca. Chamas dançavam pelas copas das árvores, saltando como feras selvagens de um galho frágil para outro. Em algum lugar no caos, uma árvore explodiu com um estrondo. Ela desviou do caminho principal, cobrindo a boca com a barra da blusa. Seus olhos ardiam por causa da fumaça, mas algo mais rompeu o pânico crescente. Um som. Uma voz fraca, estrangulada. Socorro. June se virou. Alô? Quem está aí? A fumaça aumentou enquanto ela passava por um arvoredo de arbustos queimados, abaixando-se para passar por baixo de um pinheiro meio conectado. O calor se fechou como uma parede viva, pressionando sua pele. Mas o gemido veio novamente, mais claro agora que não era de um animal. Logo à frente, emaranhado em galhos queimados e meio enterrado em cinzas, um homem jazia imóvel. Ele estava sem camisa, com as costas cobertas de queimaduras e arranhões, uma perna dobrada em um ângulo repugnante. Cordas haviam sido usadas para amarrar seus pulsos, mas uma delas se rompeu. Seu rosto estava coberto de fuligem, com um fio de sangue escorrendo da têmpora. O coração de June batia forte contra as costelas. Ei, você está me ouvindo? Ela gritou, cambaleando em direção a ele. Os lábios dele se moveram, quase imperceptíveis. Então, ela ouviu acima do rugido do fogo. Um gemido alto e profundo. Ela olhou para cima e viu. Um pinheiro enorme, envolto em chamas. Suas raízes já enegrecidas inclinavam-se lentamente para a frente, direto na direção deles. Aguente firme. June se jogou no chão, passando os braços por baixo dos ombros dele. O homem gemeu de agonia. Seus próprios músculos gritaram em protesto. Mas a adrenalina abafou a dor. Ela puxou 1, 2 vezes. A árvore em chamas rachou. Com um último e desesperado puxão, ela o arrastou para longe o suficiente para que o tronco caísse a centímetros de suas botas, lançando uma tempestade de brasas e faíscas no ar. June desabou ao lado dele, tossindo violentamente. Seus olhos lacrimejavam enquanto o calor os percorria em ondas. Ela agarrou o braço dele e começou a arrastar. Centímetro por centímetro, dolorosamente, pelo mato. Cada passo era uma batalha, o peso dele insuportável, as forças dela se esvaindo. Cinzas choviam ao redor deles. Uma brasa prendeu a ponta da trança dela e ela a apagou com dedos trêmulos. Seus pulmões ardiam, seus pés tropeçavam, mas ela não parava. O mundo se tornou um borrão de fumaça, fogo e gemidos de chamas alimentadas pelo vento. Finalmente a fumaça se dissipou. Ela atravessou a orla da mata e entrou no mato atrás de sua cabana, com a visão turva ao alcançar a cerca e escancarar, lá, arrastando o homem como uma boneca de pano. Ela desabou ali dentro, ofegando apenas para ouvir-lo sussurrar mais uma vez antes de cair na inconsciência. Por favor, não me deixe. June o puxou pelos últimos metros até sua varanda, abriu a porta e meio que o carregou, meio que o arrastou para dentro. Sua pequena cabana, remendada com tábuas de madeira e lata remendada, não era grande coisa, mas era seca e segura. Ela o deitou na cama de lona perto da lareira, com o suor escorrendo pelos olhos. Fique comigo, murmurou, limpando a fuligem da testa dele. Você não sobrevive a um incêndio só para morrer. Agora suas mãos se moviam. Por instinto, ela foi buscar água na bomba.
Rasgou uma camisa limpa para fazer bandagens. Limpou o corte na têmpora dele e enfaixou a perna quebrada com o que tinha de aparelho. As costas dele estavam cobertas de queimaduras intensas, e ela cuidadosamente espalhou um cataplasma de tanchagem e confrei sobre elas, sussurrando palavras suaves de conforto, mesmo sem ter certeza se ele estava ouvindo. Ela aparou o tecido carbonizado da calça e da camisa dele e encontrou um pedaço de couro queimado perto do quadril. Uma marca, talvez. Ela não se demorou. O cheiro de fumaça ainda impregnava os dois. Quando removeu o resto das cinzas do rosto dele, ela parou. Sob o sangue e a fuligem, havia um homem, talvez na casa dos 30 anos, com feições rudes, queixo quadrado e lábios contraídos. Mesmo dormindo, ele parecia um lutador teimoso. Ela o cobriu com um cobertor, acendeu uma pequena lanterna e sentou-se no chão ao lado dele, exausta demais para chorar. O fogo lá fora ainda ardia na floresta, mas em sua cabana ainda havia fogo. Havia apenas silêncio e um vaqueiro inconsciente que, por enquanto, não pertencia a ninguém além das chamas e da mulher que o havia resgatado delas. O vento uivava pelas frestas das paredes remendadas da cabana, fazendo as tábuas soltas chacoalharem e sussurrando pelas rachaduras como fantasmas do fogo. June ajoelhou-se ao lado do catre, torcendo um pano úmido em uma tigela com água morna. Ela o pressionou contra a testa de Luke, observando seu rosto se contorcer de dor, mesmo inconsciente. A pele dele estava úmida, a respiração curta. A febre o havia tomado. Ela se aproximou, sussurrando como uma prece. Vamos lá. Não desista agora. Luke se mexeu. Os olhos dele se abriram, selvagens e desfocados, percorrendo o teto até pousarem no rosto dela. Onde? Onde estou? Você. Está segura, disse ela gentilmente. Eu te tirei do fogo. Ele tentou se levantar, mas ofegou quando a dor percorreu sua espinha. Que fogo! Aquele que quase te queimou, respondeu June, acalmando. Oh, deite-se. Você não está pronta para se mexer. Ele afastou a mão dela. Não me toque. June se endireitou lentamente, limpando o avental com dedos firmes. Tudo bem. Mas você não vai longe com uma perna só e as costas cheias de farpas. A voz dele soou rouca. O que você quer de mim? A pergunta a deixou atordoada. Ela piscou uma vez e respondeu baixinho. Nada. Só não morra na minha cabana, só isso. Ela se afastou, fingindo não ouvir o murmúrio raivoso dele enquanto mexia a panela no fogo. Naquela noite, o silêncio preencheu o espaço como fumaça, espessa e inquietante. Os dias seguintes foram de uma rotina intensa. June tratou dos ferimentos dele, trocou curativos e preparou sopa. Luke se recusou a comer se ela estivesse por perto. Então ela deixou a sopa perto do berço dele. Ele só comia quando ela não estava olhando. Insistia em fazer tudo sozinho, mesmo quando seu corpo tremia com o esforço. Parecia um animal ferido, furioso, orgulhoso e acuado. Ele não respondia a perguntas além do seu primeiro nome, Luke. Qualquer gentileza era recebida com desconfiança, cada gesto com um rosnado. Mesmo assim, June ficou. Ela lia em voz alta à noite, principalmente romances de cowboy e versículos da Bíblia. Consertava o telhado quando uma tempestade passava. Certa noite, quando o fogo ameaçava se apagar, ela colocou outro cobertor sobre o corpo trêmulo dele. Ele abriu um olho bem a tempo de ver. Lá agachada perto do fogo, costurando silenciosamente a manga rasgada de sua única camisa. Fechou os olhos novamente, com mais força desta vez, não de dor, mas de algo mais profundo. Ao final da segunda semana, Luke conseguia se sentar. June moveu uma cadeira para perto da janela para que ele pudesse observar as cabras e galinhas que vagavam pelo quintal. Ele continuou em silêncio, a menos que fosse necessário, mas seus olhos a seguiam. Enquanto ela se movia pelo cômodo, certa manhã, June voltou da floresta com um feixe de ervas
e as botas cobertas de lama. Ela parou na porta, surpresa ao ver Luke lá fora, encostado no poste, alimentando a cabra velha. Ele resmungou como se ela lhe devesse dinheiro. Ela não disse nada, apenas observou. Naquela noite, depois do jantar, ele pigarreou. "Por que você me salvou? Alguém tinha que fazer isso", ela respondeu. "Isso não é suficiente." Ela o encarou. "É para mim." Ele olhou para baixo. "Você deveria ter me deixado. Teria sido mais fácil." Ela hesitou, depois disse: "Mais fácil nem sempre é o certo." Ele engoliu em seco. "Não me lembro quem eu era, mas tenho a sensação de que não valia a pena me salvar." June caminhou lentamente até ele e se ajoelhou ao lado da cadeira. "Então você decide quem você é agora." Ele olhou para as mãos dela, marcadas, desgastadas, gentis. "Você ficou", ele murmurou. "Mesmo quando eu lhe dei todos os motivos para não ficar. Já vivi o suficiente para saber que as pessoas são mais do que o pior dia que já tiveram." Sua voz falhou. "Obrigado." Ela se levantou, tocando-lhe levemente o ombro antes de retornar à fogueira. Lá fora, o vento ainda gemia entre as árvores, mas lá dentro algo mais se agitava. Não confiança, ainda não, mas algo próximo, algo com a forma da esperança. O pesadelo começou na quinta noite de sono de verdade. Luke se sentou de um salto no catre, encharcado de suor, o peito arfando como se tivesse acabado de correr quilômetros. O fogo era sempre o mesmo, crepitando alto demais, a fumaça subindo pelos pulmões que ele não conseguia controlar, as sombras dançando contra as árvores enquanto uma voz gritava seu nome. E então, sempre então, um clarão metálico, uma pancada na lateral da cabeça e escuridão. June já estava ao seu lado, um copo d'água na mão. O mesmo sonho. Ele não respondeu, apenas bebeu, com os olhos arregalados e distantes. Mas, quando ela se virou para ajeitar os cobertores, ele sussurrou. Havia outra pessoa ali, no fogo. June fez uma pausa. "Alguém que te machucou?" Ele assentiu lentamente. "Acho que sim. Um homem. Parece comigo." As palavras pairavam no ar, carregadas de uma tensão que nenhuma delas conseguia explicar. Na manhã seguinte, June separou a trouxa de roupas que conseguira salvar do incêndio. A maior parte estava rasgada ou queimada demais para guardar, mas uma jaqueta, chamuscada na bainha, ainda tinha um bolso interno intacto. Ela estendeu a mão, os dedos roçando em algo duro e frio. Era um anel de ouro pesado, ligeiramente manchado, mas intacto. Prendeu a respiração ao ver a gravação dentro. L.C. Morgan. June olhou fixamente para as iniciais, com o pulso acelerado. Ela conhecia aquele nome. Todos naquele pedaço de terra esquecido conheciam aquele nome. Morgan Estate, um legado de fazendeiros que se tornaram empreendedores e que já foram donos de quase tudo naquele condado, incluindo o pedaço de terra que sua família um dia chamou de lar. O pai dela costumava xingar o nome Morgan, como se fosse uma tempestade que nunca passasse. "Eles pegam e pegam", ele murmurou certa vez, olhando para o aviso de despejo. "Dia do Olmo. Eles cairão com a mesma força." Ela caminhou lentamente de volta para a cabana, com o anel enrolado num pano na mão. Luke estava sentado perto da janela, com a perna em recuperação apoiada num banquinho, perdido em outro. Torpor. "Encontrei isto", disse ela, colocando o embrulho delicadamente sobre a mesa. Ele o pegou com dedos curiosos, virando o ouro na mão. Então, prendeu a respiração. "Já vi isso antes", ele sussurrou. June o observou atentamente. "Você sabe o que as iniciais significam?" L.C. Morgan. Sua voz era baixa, quase reverente. "Lucas Carter Morgan. Sou eu." Ele se levantou, ou tentou, mas vacilou, as pernas ainda fracas. June o segurou pelo braço enquanto ele se sentava de volta na cadeira, o anel apertado com força em seu punho. "Lembro-me da casa no cume, dos estábulos, do velho celeiro com o catavento quebrado, das rosas da minha mãe e do meu irmão.
Ele fez uma pausa, os olhos escurecendo. Nathan. Ele sempre foi mais quieto, mais reservado. Discutíamos muito, principalmente depois que nosso pai morreu. Havia algo na terra que ele queria vender. Eu não. Ele então olhou para June, os olhos brilhando com uma claridade repentina e terrível. Ele me atropelou naquela noite na floresta. Eu fui parar alguma coisa, um acordo talvez. Tentei impedir, Law e ele. Ele me deixou para morrer. June. Não se moveu. O peso da revelação se instalou como poeira entre eles, espesso e sufocante. Você está dizendo que é o Luke Morgan? Disse ela, com a voz quase um sussurro. Luke assentiu. O nome não era mais uma pergunta, mas um fardo. Ela recuou, como se o nome dele tivesse se transformado em fogo. Meu pai morreu por causa dos Morgan, disse ela baixinho. Perdemos tudo. Esta terra, este barraco, era tudo o que nos restava depois que a propriedade tomou nossa fazenda. Luke fechou os olhos. Eu não sabia. Não era minha intenção. Você não quis dizer isso, ela repetiu amargamente. Mas você fez. Sua família fez. O silêncio se estendeu. O ar estava mais frio agora. Luke olhou para as próprias mãos, arranhadas, machucadas, curadas, mas ainda tão longe de estarem firmes. Eu não mereço estar aqui, ele disse. Não na sua casa. Não depois de tudo. June não falou por um longo tempo. Ela encarou o homem à sua frente, ainda quebrado, ainda inseguro, mas não mais um estranho. Um homem que outrora fora poderoso. Intocável. Agora apenas um nome arrancado de seu legado. Então, finalmente, ela disse. Você estava quase morto em um incêndio quando eu o encontrei. Eu não perguntei seu nome naquela ocasião. Não me arrependo do que fiz. Mas isso não significa que eu possa esquecer o que seu nome significa para mim. Ele olhou para ela. A dor em seu rosto mais profunda do que qualquer hematoma. Achei que estava salvando um homem, disse ela suavemente, não arrastando um fantasma do passado. Luke abaixou a cabeça. Você me salvou. Mesmo que eu não merecesse. June caminhou até a porta, precisando de ar, de espaço, enquanto saía. O vento trazia o aroma de madeira carbonizada, memórias ainda pairando como cinzas no céu. Lá dentro, Luke estava sentado com o anel na palma da mão, girando, o sem parar, como se esperasse que ele lhe revelasse uma história diferente, uma em que ele não havia deixado tudo queimar. A neblina matinal mal havia se dissipado quando Luke tentou ir embora. Ele esperou até que June fosse até o rio, carregando um cesto de roupa suja pela trilha sinuosa atrás da cabana. Assim que ela desapareceu de vista, ele agarrou a bengala que ela havia esculpido em um velho poste de cerca e calçou as botas que ela insistiu que ele tentasse usar novamente. Suas pernas gritavam em protesto, a fratura meio cicatrizada pulsando em fogo sob as bandagens, mas ele cerrou os dentes e caminhou em direção à porta. Cada passo parecia uma traição, não apenas à sua bondade, mas a algo mais, algo que ele tinha medo de nomear. Gratidão, culpa, amor. A resposta não importava. O que importava era que ele não merecia nada daquilo. Não o cuidado que ela tinha com seus ferimentos. Não as refeições que ela preparava em uma fogueira crepitante. Não o jeito como ela ainda cantava músicas antigas à noite, como se não houvesse a mínima lembrança de um nome entre eles. Ele chegou à beira da clareira antes que sua perna cedesse. A dor o atingiu como um raio, e ele caiu com força, de cara no chão. Um grito agudo escapou de sua garganta, meio maldição, meio confissão. Luke. A voz dela ecoou pelas árvores como um chicote. Ela corria, com o cesto de roupa esquecido na trilha, as botas derrapando na lama. Ele tentou dispensar. Lá. Não. Ele ofegou, envergonhado. Mas ela já estava lá, ajoelhada ao lado dele, com os braços entrelaçados sob os dele. Pare de ser teimoso. Deixe me ajudar. Ele cerrou o maxilar. Não quero a sua pena. Você não a tem, disse ela, grunhindo enquanto o puxava para cima.
O que você tem é um corpo que ainda está se recuperando e uma cabeça cheia de culpa, que pesa mais que o seu próprio orgulho. Ele não respondeu. Não conseguia. Ela o guiou de volta para o catre, cada passo um lembrete de que a força não valia nada se o coração estivesse fraco demais para carregá-la. Mais tarde naquela noite, Luke ficou sentado, olhando para a lâmpada bruxuleante sobre a mesa. June cantarolava novamente, remendando silenciosamente uma manga rasgada da camisa dele perto da lareira. Seus dedos se moviam como se ela tivesse nascido fazendo isso. Devagar, com cuidado, com segurança. Ele a observou em silêncio, cada respiração presa entre o desejo de ficar e o medo de não ter o direito. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. O vento lá fora farfalhava, através das telhas irregulares do telhado. De seu catre, ele a via encolhida sob uma colcha fina do outro lado do quarto, os cabelos caindo sobre o rosto, em paz, como se carregar o corpo destroçado de um estranho por semanas não lhe tivesse custado nada. Luke pegou o lápis no criado, mudo, e o verso de um recibo desbotado que ela havia deixado da loja da cidade. Com as mãos trêmulas, ele rabiscou algumas linhas tortas. June, você me salvou quando não precisava. Você viu um homem que nem se conhecia e lhe deu um nome que vale a pena responder. Eu não mereço seus cuidados. Eu não mereço você. Mas sinto muito por tudo que meu nome fez na sua vida e por tentar ir embora como se não significasse nada. Obrigada, Luke. Ele dobrou o papel e caminhou silenciosamente até o casaco dela, pendurado num prego perto da porta. Colocou o bilhete no bolso da frente e se virou, o coração batendo mais forte que o vento lá fora. No silêncio, sussurrou na escuridão. Ainda estou quebrado, mas talvez eu não queira ser. E pela primeira vez desde que acordara na cabana dela, ele deixou as lágrimas caírem suaves e silenciosas enquanto a tempestade da sua própria vergonha finalmente começava a se acalmar. A batida na porta da cabana veio logo após o nascer do sol. Luke estava sentado perto da janela, com a perna machucada apoiada, os olhos fixos nas colinas cobertas de erros matinais. June estava fervendo água para o chá quando olhou para cima e congelou. Havia um homem lá fora. Não era um caçador, nem um patrulheiro. Seu terno estava empoeirado, mas elegante, e sua maleta estava bem fechada, como se ele tivesse caminhado quilômetros sem parar. Luke abriu a porta lentamente. O homem tirou o chapéu. Lucas Morgan? Luke não respondeu de imediato. Então, com uma certeza silenciosa, assentiu. Sou Graham Sutter, disse o homem. O antigo advogado do seu pai. Estou procurando por você desde o incêndio. June pairava por perto, incerta. Luke saiu para a luz. Você sabia que eu estava viva? Boatos, admitiu a avó. Mas eu nunca desisti. Eu estava na audiência quando seu irmão declarou que você era instável. Disse que você desapareceu depois de um colapso. Que o incêndio foi obra sua. June engasgou. Ele o quê? Graham entregou uma pasta. Luke abriu-a lentamente, os olhos examinando relatórios falsos, assinaturas que ele reconhecia, mas não se lembrava de ter assinado. Entraram com pedido de tutela de emergência, disse Graham, com a voz pesada. Alegaram que você perdeu a estabilidade mental enquanto estava desaparecido. Ele transferiu as escrituras de propriedade, liquidou ativos e vendeu grandes extensões de terra ilegalmente. Os dedos de Luke apertaram o papel. Sua respiração ficou ofegante e seus olhos escureceram. Então ele vence, sussurrou. Ele queima tudo. Pega o que sobra. Me pinta como o louco, exatamente como nosso pai sempre alertava. June colocou a mão gentilmente em seu ombro. Você tem provas agora? Eu tenho raiva, Luke disparou, mais alto do que pretendia. E um nome que não significa mais nada. Não, ela disse suavemente. Você tem uma escolha. Ele se virou para ela com os olhos ardendo. Que escolha, June? Fingir que está tudo bem? Ele tentou me matar. Então lute com ele, disse ela. Firme, mas não como ele.
Não deixe que a vingança defina seu retorno. Luke andava de um lado para o outro, mancando no chão rangente da cabana. Henrik Lamb tirou tudo de mim. Você ainda tem seu nome, disse ela. Sua história. Use-a. Não uma arma, nem um fósforo. Houve silêncio. Graham falou novamente, escolhendo as palavras. Com cuidado. Se você estiver disposto a testemunhar, para que o mundo veja que você está vivo e lúcido, podemos apresentar queixa criminal. Fraude, incêndio criminoso, tentativa de homicídio. Luke se virou para ele. Mas terei que enfrentar todos eles. A imprensa, o conselho, as pessoas que já acham que eu sou louco. Graham assentiu que sim. Luke olhou para June. Você me tirou do fogo, disse ele, com a voz embargada. E eu estou me escondendo desde então. June nem piscou. Então pare de se esconder. Ele mancou até a mesa, segurando-se na borda para se equilibrar. Sua mão tremia ao pegar a caneta. Graham ofereceu. Ele assinou. Naquela noite, o céu passou de vermelho para um azul marinho profundo. June estava sentada do lado de fora, consertando um rasgo no velho casaco de Luke. Ele se juntou a ela, abaixando-se lentamente até o degrau ao lado dela. Eu queria matá-lo, confessou Luke. Todos os dias em que eu não conseguia andar, sonhava em envolver minhas mãos em seu pescoço. Ela não se mexeu. Mas hoje, ele disse, quando você olhou para mim como se eu ainda valesse alguma coisa, e isso me fez querer vencer de forma diferente. Ela sorriu, enfiando a linha na agulha com cuidado. Então você já está mais forte do que ontem. Luke olhou para as árvores escuras. Vai ser perigoso. Se ele souber que estou viva, ele não vai parar. Não tenho medo dele, respondeu June. Ele a encarou por um longo tempo. Você deveria estar, sussurrou ele. Ela sorriu gentilmente. Eu tinha medo de ficar sozinho para sempre. Aí você caiu do céu. Talvez sem asas. Mas você está aqui. Os olhos de Luke brilharam. Pela primeira vez, ele não desviou o olhar. O tribunal estava lotado. Moradores, jornalistas, fazendeiros. Todos os assentos estavam ocupados. O ar estava carregado de expectativa. Sussurros enchiam a sala de madeira quando a porta se abriu com um rangido e Luke entrou. Ele caminhava lentamente, com uma bengala em uma mão e o braço de June na outra. Sua claudicação era perceptível, seu corpo mais magro, mas sua cabeça estava erguida. O juiz ergueu os olhos. O silêncio tomou conta da sala. O oficial de justiça anunciou que o Sr. Lucas Carter Morgan está aqui para depor sobre as acusações de fraude, perjúrio e incêndio criminoso contra Richard Morgan. Houve suspiros. Câmeras dispararam, mas Luke não se mexeu. Ele subiu ao palco, ajustou o microfone e começou. Meu nome é Lucas Morgan, disse ele. Há 3 meses, fui deixado para morrer em um incêndio florestal para encobrir crimes cometidos pelo meu próprio irmão. Sobrevivi graças à gentileza de um estranho. E hoje estou aqui para dizer a verdade. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pilha de documentos, queimados nos cantos, mas legíveis. Graham deu um passo à frente, entregando cópias ao tribunal. Estes são documentos de transferência de terras protocolados sem o meu consentimento. Minha assinatura foi falsificada. Meus registros médicos foram falsificados, e meu irmão alegou que eu era inapto a administrar meu patrimônio. O advogado da parte contrária se manteve firme. Objeção. Isso é boato. Luke se virou com a voz firme. Então, deixe-me tornar isso realidade. Ele continuou detalhando o incêndio, as ameaças, a noite em que confrontou Richard, apenas para ser atingido pelas costas e abandonado. Acordei destruído, disse ele. Sem memória, sem nome. Mas o que eu lembro claramente. O que eu nunca vou esquecer é o som da voz dela. Quando ela me encontrou, junho salvou minha vida. E quando minha memória retornou, também retornou minha razão para me levantar. O juiz se inclinou para a frente.
O senhor tem provas que corroboram a informação? Graham assentiu. Sim. Meritíssimo. Confissões assinadas por 2 ex-funcionários da fazenda que testemunharam o ataque, registros financeiros que rastreiam transferências ilegais e análises forenses que confirmam a origem do incêndio. O juiz revisou os materiais. Do outro lado da sala, Richard Morgan, sentado com sua equipe jurídica de alto valor, mexeu-se desconfortavelmente. Então Luke fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para a galeria onde os moradores estavam, sentados alguns de braços cruzados, outros de mãos postas. Minha família já foi dona da maior parte deste condado, disse ele, e nós falhamos com vocês. Desalojamos agricultores, demolimos casas, afirmamos que era para crescimento. Não era. Ele olhou diretamente para uma mulher na terceira fileira, com o rosto marcado pelo tempo e coberto de lágrimas. Seu marido morreu tentando revidar. Eu me lembro do dele. Então, para um velho perto do corredor. Você perdeu seu rancho em 9. Aquela escritura foi uma das primeiras falsificadas. E então ele olhou para June. O pai dela morreu acreditando que ninguém se importava. E talvez eu não me importasse naquela época, mas me importo agora. Ele se virou para o juiz. Se este tribunal permitir, eu gostaria de devolver as terras, tomadas por meios ilegais. Todos eles suspiram novamente, murmuram. Os martelos do juiz bateram na madeira. Ordem. Sr. Morgan, você está afirmando que está abrindo mão de sua reivindicação legal? Estou devolvendo o que nunca deveria ter sido tirado, disse Luke. Isso não é caridade. É justiça. O tribunal entrou em recesso. Em menos de 1 hora, Richard Morgan foi preso. As acusações incluíam conspiração, tentativa de homicídio e incêndio criminoso. Ele foi levado algemado, com o rosto pálido e o maxilar tenso. Mas Luke não o observou partir. Ficou ao lado de June, em frente ao tribunal, onde os repórteres agora se aglomeravam. Flashes dispararam. Microfones. Foram empurrados para a frente, mas ele não falou com eles. Virou-se para ela. Eu não ganhei nada hoje, disse ele baixinho. Devolvi o que nunca deveria ter sido meu. Mas acho que ele hesitou. Estou começando a encontrar algo que seja. June sorriu, seus olhos refletindo o sol do meio-dia. Você encontrou o caminho de volta. Não, ele corrigiu gentilmente. Você me trouxe de volta. E pela primeira vez desde o incêndio, Lucas Carter Morgan, cowboy, herdeiro, sobrevivente, manteve-se firme não como o homem que perdeu tudo, mas como aquele que escolheu reconstruir tudo da maneira certa. O vento trazia o aroma de cinzas e flores silvestres enquanto Luke subia a colina lentamente, sem se apoiar mais na bengala. Cada passo era medido, mas sua determinação era firme. Na clareira, a velha cabana ainda estava de pé, desgastada pelo tempo e torta, mas intacta. E ela também. June estava sentada na varanda, com uma cestinha de ervas silvestres no colo, observando-o em silêncio enquanto ele se aproximava, sem palavras, apenas esperando. Ele parou a alguns metros de distância e colocou a bengala delicadamente no chão. Não preciso mais dela, disse ele, com a voz rouca. Vim até aqui sozinho. Os olhos de June brilharam, mas ela assentiu. Eu sei. Luke deu mais um passo. Achei que sobreviver ao incêndio fosse a parte difícil, mas viver depois com a vergonha e a culpa que isso trouxe. June se levantou, com as mãos agarrando a cesta. Você não me deve nada. Mas eu me importo, ele respondeu. Não porque você me salvou das chamas, mas porque você ficou. Você me fez acreditar que eu poderia ser mais do que destruído. O olhar dela baixou. Luke se aproximou. Eu não me levantei sozinho, disse ele. Você me levantou. Você me devolveu a vida. June estendeu a mão e tocou seu rosto, macio e trêmulo como na primeira vez em que cuidara de suas queimaduras. Só que agora havia paz em seus olhos. Semanas se passaram. A cabana foi consertada, mas Luke tinha outros planos. Ele comprou de volta o antigo rancho Morgan, não para restaurar o poder,
mas para ter um propósito. Os celeiros viraram salas de aula, os estábulos abertos a crianças que nunca tinham visto um cavalo. Os campos floriam com vegetais, ervas e flores silvestres. Ele construiu uma escola de equitação, agricultura e conserto de cercas, gratuita para crianças de famílias trabalhadoras. June administrava a cozinha, ensinava costura e guardava mel silvestre em um pote perto da janela. Eles se mudaram para a casa da fazenda, mas a cabana permaneceu. Luke deu para June, não como retribuição, mas por reverência. Este lugar me salvou, disse ele a ela. E você também. Ela sorriu. Então conserte as dobradiças. Desta vez, ele riu. Riu de verdade, pela primeira vez em anos. Numa noite dourada, caminharam juntos pelos campos de flores silvestres perto do local onde seu pai plantava girassóis, agora altos e ondulantes. Pararam novamente. Luke ajoelhou-se e tocou o solo. Eu pensava que justiça significava retomar o que era meu, mas talvez signifique restaurar o que foi perdido para todos. June se ajoelhou ao lado dele. Você fez isso? Não, ele disse. Fizemos. Ele pegou as mãos dela, as palmas ásperas encontrando as dela. Você poderia ter me deixado, disse ele. Você tinha todos os motivos, mas não o coração, ela respondeu. Ele apertou as mãos dela sobre o peito. Você me deu mais do que misericórdia. Você me deu uma razão para viver. E agora eu vivo para me agarrar a você. Ela se inclinou, apoiando a testa na dele. Ali, na terra outrora queimada pela traição, eles se abraçaram não como almas quebradas, mas como parceiros na cura, não pelo que haviam perdido, mas pelo que haviam escolhido construir juntos. O ar da primavera era doce com flores silvestres desabrochando e o riso das crianças enquanto o sol nascia alto sobre o rancho Morgan. Um ano se passou e a terra, antes árida, agora respirava novamente. O trigo dourado balançava ao vento. Fileiras de girassóis se estendiam em direção ao céu e cavalos pastavam em pastos abertos que não pertenciam mais à ganância, mas ao povo. Uma faixa feita à mão pendia acima do portão de madeira. Festival da Primavera. Um novo começo. Tendas pontilhavam os campos, oferecendo tortas de limonada e potes de mel silvestre de junho. Crianças pintavam o rosto e corriam entre si através de fardos de feno. Agricultores idosos, que antes haviam sido expulsos daquela terra, agora caminhavam por suas trilhas com os olhos marejados e botas enlameadas, recebidos em casa não com pena, mas com orgulho. No centro havia um pequeno palco feito de madeira de celeiro, cercado por fardos de feno para sentar. Luke ficou ali, chapéu na mão, olhando para a multidão. Ele não era mais o homem destruído arrastado para fora do fogo. Ele exibia suas cicatrizes com uma força silenciosa. Mancava levemente, mas seus olhos estavam límpidos. A confiança não irradiava dele. Fluía silenciosamente, como um riacho que aprendera a se curvar com a terra em vez de lutar contra ela. June ficou de lado, ajudando um grupo de crianças a se alinharem para uma apresentação musical. Seu vestido era simples, seu cabelo trançado para trás e seu sorriso iluminava o campo mais do que o sol da primavera. Luke levantou a mão. A conversa se aquietou. Não sou bom com discursos, começou ele, e algumas risadas ecoaram. Mas aprendi que, quando a vida queima tudo, você pode permanecer enterrado nas cinzas ou renascer com algo novo. Ele olhou ao redor lentamente, encontrando rostos que antes temia que jamais perdoassem o nome Morgan. Eu costumava cavalgar por esses campos achando que era dono do mundo, ele disse. Mas não era. Eu era apenas um cowboy, orgulhoso demais para ver a poeira subindo atrás de mim. Houve silêncio, exceto pelo vento farfalhando entre as flores silvestres. Então, veio o fogo. Luke disse em voz mais baixa, e eu perdi tudo. Minha memória, minha terra, meu nome. Acordei sem saber quem eu era, mas alguém me encontrou. Ele se virou para onde June estava, com as mãos paradas,
os olhos fixos nele, ela não perguntou o que eu tinha. Ela não se importava com quem eu era. Ela só viu alguém machucado e ficou. Luke engoliu em seco. Eu disse a ela que não valia a pena ser salva, que minha vida não passava de erros. Mas ela me olhou nos olhos e disse: talvez seja por isso que você precisa que alguém acredite em você. June piscou rapidamente. As crianças ao lado dela seguravam suas mãos. Sentindo que algo profundo estava acontecendo, Luke respirou fundo. Estou aqui hoje não porque me curei, disse ele, mas porque outra pessoa se recusou a me deixar cair. Eu era um cowboy que havia perdido tudo até que ela tomou as rédeas e me puxou de volta da beirada. A multidão ficou em silêncio, prendendo a respiração. Luke deu um passo para trás, deixando as palavras se assentarem como sementes no solo da primavera. E então, lentamente, os aplausos aumentaram, primeiro suaves, depois estrondosos. June subiu ao palco, não porque alguém pediu, mas porque seu coração pediu. Ela pegou a mão de Luke e ele olhou para ela como um homem olha para aquilo que um dia acreditou que nunca mereceria. Virou-se para ela, baixando a voz, e disse, só para ela: você não me curou com ervas ou bandagens. Você me curou com algo mais raro, bondade humana, em uma terra árida e queimada. Ela sorriu, encostou a testa na dele e sussurrou: você nunca esteve perdido, Luke, apenas esperando para voltar para casa. E ali, no coração do Rancho Morgan, cercados por flores silvestres, amigos e os ecos de 1000 segundas chances, o cowboy e a costureira estavam juntos, não como salvadores e salvos, mas como parceiros que costuraram uma nova história a partir das cinzas da antiga. E essa era a história de June e Luke, duas almas marcadas pelo fogo, costuradas pela graça. Às vezes, não são os grandes gestos, mas sim os resgates radicais que mudam uma vida. Às vezes, é um ato silencioso de compaixão, uma crença teimosa de que alguém merece outra chance, mesmo quando a própria pessoa já não acredita mais nisso. Luke pensou que tinha perdido tudo. June não tinha nada a oferecer além de gentileza. No entanto, das cinzas de seus passados, eles construíram um futuro. Um mundo onde a terra foi compartilhada, corações foram curados, e ninguém foi deixado para trás. Porque em um mundo que se queima facilmente, o amor é a coisa mais corajosa a se cultivar. Se esta história te emocionou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.